Olá! Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O sonho nunca termina de Bispoeta. O sonho nunca termina, porque a vida é assim. Por mais que apareça fim, não é essa palavra. Defina o destino traçado a lápis. Ele pode ser mudado, reescrito e replanejado de acordo com o que fiz. Cada dia traz boa nova ou mais algum desafio. Basta se equilibrar no fio e esperar outra prova. A escolha é sempre minha, seja ela certa ou errada, sou eu que faço minha estrada. E por ela quem caminha comigo pode sentir toda a honestidade escrita em cada idade até o momento de partir e construir novo sonho em outra vida renovada, numa nova morada, um futuro mais risonho. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Invista 10 a 12 minutos do seu precioso tempo, compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho e ao final coloque sua observação, coloque seu parecer, coloque sua dúvida. Eu terei o maior prazer e a satisfação de responder a todas as questões. Tudo bem? Estamos prontos, Elide? Sim. Então vamos. Vamos. Estamos fazendo as nossas considerações sobre a oração e as funções oracionais em sua 14ª parte. Retomando, estamos vendo os tipos de argumento determinantes do predicado complexo. Agora nós estamos abordando a letra B, objeto direto preposicionado. Nós vimos isso no final da nossa última teleaula na 13ª parte. Objeto direto preposicionado, ocorre o objeto direto preposicionado nos seguintes casos principais. A. Quando se trata de pronome oblíquo tônico, uso hoje obrigatório, lembram disso, nós já falamos. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Esse é um trecho, um fragmento de Luiz Vaz de Camões. Eu até comentei que nós temos que abordar sempre, temos que pensar sempre que existem duas formas de se falar. Existe a forma preconizada pela gramática normativa, pelo português padrão, e existe um português não padrão. No português não padrão, nós vamos ouvir a seguinte expressão: nem ele entende nós, nem nós entende ele. É assim que nós vamos ouvir por aí, certo? Mas nós temos que fazer a nossa escolha para escolher a nossa forma de falar ou de escrever de acordo com a circunstância, de acordo com a ocasião, tudo bem? Por isso que eu sempre afirmo, é tudo uma questão de escolha. Muito bem. Letra B. Quando principalmente nos verbos que exprimem sentimentos ou manifestações de sentimento, se deseja encarecer a pessoa ou ser personificado, a quem a ação verbal se dirige ou favorece. Exemplos: amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que o destaque aqui é para a Deus. Consolou aos amigos. Nós poderíamos simplesmente dizer amar Deus sobre todas as coisas ou consolou os amigos. Mas nós queremos dar ênfase, por isso usamos a preposição. C. Quando se deseja evitar confusão de sentido, principalmente quando ocorre 1. Inversão. O objeto direto vem antes do sujeito. Isso é possível de acontecer, tá? Abel matou Caim. Ou seja, nós estamos invertendo. A ordem direta seria sujeito, verbo, objeto. Caim matou Abel. Mas aqui, como nós estamos invertendo, estamos colocando o objeto na frente, necessariamente precisamos usar a preposição para evitar a confusão. Então aqui nós sabemos que Abel matou Caim. Quem matou quem? Caim matou Abel. Pela tradição histórica nós sabemos. Mas se fossem outras pessoas desconhecidas, poderia surgir uma confusão. Daí a necessidade da preposição. 2. Comparação. Isto causou estranheza
e cuidados ao amorável Sarmento. Sarmento? Você é Sarmento? Que prezava Calisto como a filho. Esse aqui é um fragmento de Camilo Castelo Branco. Observação. Sem preposição, poder-se-ia, olha a mesócrise aqui, Elide. Poder-se-ia interpretar filho como sujeito, como filho preza. Todavia, o uso da preposição nesse caso não é gramaticalmente obrigatório, mas necessário para se evitar a confusão. Tudo bem? Agora vamos fazer aquela nossa breve pausa para a lubrificação das cordas vocais, o famoso molhar o bico. Professor Bispoeta também é revisor de texto, pode ser encontrado nesse zap, aqui, ou professor particular da língua portuguesa. Quem tiver interesse, é só procurar por esse telefone, que é direto no zap. É isso, né, professor? Exato, Elide. Você é maravilhosa, Elide. Sem você eu sou fraco. Com você eu sou forte. Unidos somos fortes, Elide. Hoje eu estou trazendo aqui, nós estamos em boa companhia. A poesia é abstrata, é um ser abstrato. Mas os poemas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa infância. Vocês podem observar, por exemplo, aquelas cantigas de roda que são sempre rimadas, são sempre poéticas, sempre trazendo um encantamento ao nosso coração. Por isso que a poesia é importante, por isso que os poemas são importantes. Um amigo nosso, André Dias, fala brincando assim que poesia é besteira, mas é lógico que ele está brincando. A poesia é muito importante, porque poesia é encantamento. Se vocês querem ficar encantados, coloquem a poesia em sua vida. E aqui tem uma ótima sugestão: poesia em boa companhia. Tudo bem? Bem, vamos dar prosseguimento às nossas considerações sobre a oração e as funções oracionais. Nós terminamos aqui dizendo que não é obrigatório, mas pode ser necessário para evitar confusão. Prosseguindo. D. Na expressão de reciprocidade, um ao outro, uns aos outros. Conhecem-se uns aos outros. E. Com o pronome relativo quem. Conheci a pessoa a quem admiras. Nós até poderemos perceber algumas construções sem a preposição. Conheci a pessoa quem admiras, mas aí não vai ficar muito claro. É melhor utilizar a preposição. Nas construções paralelas, com pronomes oblíquos, átonos e tônicos do tipo. Exemplo. Mas engana-se contando com os falsos que nos cercam. Conheço-os e aos leais. É um exemplo de Alexandre Herculano. Letra G. Nas construções de objeto direto pleonástico. Assustou ele com pleonástico? Não. É de reforço. Pleonástico é quando é de reforço. Sem que constitua norma obrigatória. Ao ingrato, ou não o sirvo, por quê? Esse porquê significa para quê? Me não magoe. Rodrigues Lobo. Essa construção é bastante diferente. Me não magoe. Normalmente nós diríamos não me magoe. Mas é perfeitamente possível utilizar o verbo clítico antes da negativa. É possível. Talvez uma construção poética. Talvez se a pessoa quer fazer uma construção diferente dos padrões habituais. Agora nós vamos entrar numa outra questão. A preposição como pós-vérbio. Eu até preciso me corrigir que no bloco passado eu falei provérbio, na verdade é pós-vérbio, ou seja, depois do verbo. Muitas vezes aparece depois de certos verbos uma preposição que mais serve para lhes acrescentar um novo matiz de sentido do que reger o complemento desses mesmos verbos. Arrancar a espada. Arrancar a espada não tem a preposição, é só a espada artigo. Agora, arrancar da espada já traz um outro sentido. Acentua a ideia de uso
do objeto e a retirada total da bainha ou cinta. Então, utilizamos até, tem uma forma poética de dizer, sacou da espada. Você conhece, Lid? Sacou da espada. Já ouvi falar. Interessante também. Não é necessário, mas fica bastante, digamos, poético, reforça bastante a ideia de que sacou de uma vez essa espada da bainha. Como que é? Faz um movimento de novo que eu não tinha filmado. Vamos aqui. utilizar isso aqui. Isso, então, peraí. Vai. O guerreiro sacou da espada. Tá bom assim? Tá bom. Tá bom. Cumprir o dever. Aqui estamos utilizando sem a preposição cumprir o dever. Cumprir com o dever. Estamos dando ênfase a esse sentido de cumprir com o dever. Acentua-se a ideia de zelo ou boa vontade para executar algo. É só para dar ênfase. Pode utilizar sem a preposição? Pode, mas fica mais enfático utilizando a preposição, tudo bem? Por isso que se chama a preposição como pós-vérbio, tudo bem? Bem, estamos encerrando mais esse módulo, mais essa teleaula. Felizes por termos chegado até aqui, muito felizes, mais felizes ainda, por termos tantas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais da língua portuguesa. E não só querer dicas, querer facilidades, mas se nós percebemos, tem pessoas que querem estudar a língua portuguesa. Isso me deixa cheio de orgulho, porque eu sei, como qualquer outra língua, não dá para aprender em 2 meses, 3 meses, como alguns prometem, que inglês fluente em 3 meses. Nós sabemos que isso é bastante difícil, a menos que a pessoa faça uma imersão. O mesmo vale para a língua portuguesa. Se nós queremos conhecer um pouco mais da língua portuguesa, nós vamos ter que nos exercitar mais, vamos ter que ler mais, escrever mais, reescrever, ler e reescrever, e não tem outro caminho. É muito trabalho, mas tem que ser um trabalho prazeroso. Não pode ser algo que seja triste, que seja cansativo, tem que ser algo com prazer. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.